Alexandre, Paulo, Sávio. Nosso convidado da noite já chegou aí, Moisés. Boa noite. Olha a Paula aí, querendo comer cuscuz. Vou fazer um... Tá dando para me ouvir bem aí, pessoal? Tá legal o áudio? Tá bacana? Se tiver tudo ok, eu já vou chamar nosso convidado, hein? Mas preciso saber se tá tudo ok. Boa noite, José. Tá ok o áudio aí, gente? Então bora. Vamos chamar o nosso convidado, sem maiores delongas. Chamar aqui. Tá aí. Convidado especial dessa noite. Fala, Brunão. Fala, Jorge, tudo bem, cara? Tá me ouvindo Ih, bem? só não tô te ouvindo. Vou ter que tirar aqui o microfone, que assim eu não te ouço. Espera aí. Ah, tá, beleza, tranquilo. Fala de novo aí pra eu te ouvir. E aí, Jorge, tudo bem, cara? E aí, Agora sim. testando? Tava com o microfone, esqueci que eu não consigo ouvir quando eu tô com o microfone. Tudo bem, Bruno? Ah, tudo bem, cara, tudo jóia, graças a Deus. E aí, Graças a cara, o Deus. que que manda aí, Jorge? Vamos fazer um Primeiramente, bate-papozinho. agradecer, né? Primeiramente, agradecer aí por estar disposto aí a conversar conosco um assunto tão importante, né? Um assunto que ele abarca, né, várias áreas, né, Brunão? A gente vai conversar muito sobre isso nessa próxima hora. Tenho certeza já que vão pedir para a live continuar. Eu já tenho certeza disso, porque o papo vai ser bom. E aí, Bruno, para o pessoal que está chegando aí, né, os meus amigos, Olivia chegando, José Ramalhete acabou de chegar, muita gente que você já conhece, como o Kekel, né, o Sávio, o Moisés, mas muita gente aí está te vendo agora pela primeira vez, né? Então se apresenta aí para o pessoal, fala aí suas qualificações. Vamos lá, Jorge. Cara, primeiro eu quero te agradecer, né, cara? Porque eu te conheci em uma ação, né, cara, que eu me realizei naquela ação de limpeza, né, de um ponto viciado de lixo, né? Aquilo ali era tudo que eu queria fazer, então você, assim, foi o cara que abriu caminhos para a gente fazer aquela limpeza, né, cara? Depois o Kekel comentou comigo, cara, a gente vai fazer uma ação, vai ser bem bacana. Então, aí você que estava na frente dessa ação, aquilo ali foi uma realização para mim como pessoa, até como profissional também, porque eu sou desse ramo, né, cara, do ramo de reciclagem de entulho, de reciclagem de gestão de resíduos. Então, para mim, cara, aquilo ali foi uma realização, né, cara? E é isso, Jorge. Eu acho que a gente se conheceu em um momento perfeito. E o meu nome é Bruno Bossi, né? Fui jogador de futebol há algum tempo atrás, né? Vale lembrar, né, Jorge? Eu tentei jogar futebol uma época, né? Foi até Não, você jogou em grande estilo. aonde até eu conheci o Cleofis, né, cara? O Cleofis é meu amigo desde a infância, desde 10 anos de idade, foi através do futebol. O futebol traz, assim, muitos amigos, né? Então, através do futebol que eu conheci até o Cleofis, né? E por falar nisso, o Cleves jogava muito bem, cara. Todo mundo acha que Kekel não jogava bem, mas Cleves joga muito bem. Lateral E, direita, né? exatamente, exatamente. Então, Jorge, o meu pai ele sempre teve uma empresa de transporte de resíduo, né, que é de transporte de entulho, que é o Disque Entulho, né? E quando eu jogava futebol, essa empresa rodava, né? Então, eu sempre, nas viagens, eu sempre estava acompanhando a empresa, né? Até porque é uma empresa familiar, é uma empresa de Vila Velha, então eu sempre acompanhava com ele essas correrias, né, do dia a dia. Então, quando eu parei de jogar futebol, eu resolvi trabalhar com ele, né? Esse tempo. E depois eu vi, eu vi uma oportunidade, principalmente no ramo de reciclagem, e entrei em uma sociedade, até numa empresa de Vila Velha. Ela existe até hoje, uma empresa de reciclagem de Vila Velha, que fica no bairro Darli Santos, que faz reciclagem de resíduos da construção civil,
Depois eu saí dessa empresa, a gente abriu uma outra empresa, né, que hoje eu tenho mais dois sócios, que se chama a Vila Recicla, né? Hoje a gente faz essa solução de reciclagem de entulho, de resíduos da construção civil, né, para ser mais técnico, dentro da marca ambiental. Hoje a marca ambiental tem essa solução através da Vila Recicla, que é uma empresa, inclusive, o nome, né, surgiu por causa de Vila Velha, né? Vila Recicla por causa de Vila Já, Velha. o nome já começa muito bem, né? O nome. É, Vila, né? exatamente. E, Não tem como dar e, errado, não. e nós três, caras, nós somos moradores de Vila Velha, né? Tanto eu, como o Cláudio e como a Amanda, a gente é morador de Vila Velha. Então, a gente tem a nossa usina hoje, fica na Serra, em Nova Carapina. Então, imagina, a gente sai todo dia aqui de Vila Velha e vai para a Serra, Nova Carapina. A gente também tem uma solução dentro da marca ambiental hoje. Então, a gente fica em Cariacica também, fazendo essa rotina assim, diária. Mas hoje a gente não atua em Vila Velha, né? Quem sabe daqui a uns anos a gente possa atuar aqui em Vila Velha, mas sempre nesse ramo, sempre no ramo de gestão de resíduos. Bacana, bacana, Bruno. Começar aí pelo assunto que você iniciou sua narrativa, né? Que foi aquela oportunidade, vai fazer um ano agora, no final de setembro, né? Aham, Início, na verdade, foi dia 5 de outubro aquela limpeza, foi dia 5 de outubro, então vai fazer um ano já, tá batendo na porta. Eu aham. gostaria de começar com esse assunto, já que você falou, e para quem está nos assistindo aí, a intenção é justamente ser um bate-papo, né, Bruno? Bem dinâmico. Exatamente, exatamente, Jorge. E a gente vai aí, o pessoal pode ir mandando pergunta, estou anotando aqui, estou com o notebook ligado, e a gente vai fazendo algo bem interativo mesmo. E já que o Bruno disse desse ponto viciado que nós fizemos essa limpeza, gostaria de chamar a atenção para todos e pedir que o Bruno comente aí também a nossa responsabilidade conjunta. Porque naquele dia, naquela manhã de sábado, nós retiramos ali, não sei se você lembra, Bruno, foram, Foram. de acordo com as suas estimativas, aproximadamente 11 toneladas de resíduos, né? Resíduos da Exatamente. construção civil, não só resíduos da construção civil, isso que eu queria que você É, falasse para a gente. Era seringa, né? Era vestido é, de feminino, tinha tudo. E aí, quando eu publiquei nas redes sociais, que tinham sido 11 toneladas, aham, as pessoas contaram porque é um curto espaço territorial. E aí isso. a gente trouxe essa reflexão. Se naquele espaço nós tiramos 11 toneladas, imagina os demais, os inúmeros, as centenas de pontos viciados de lixo que tem em Vila Velha, quanto que a prefeitura não gasta por ano com isso. E aí, Perfeito, 48 Jorge. horas depois, nós já tivemos a péssima experiência de ver o ponto viciado com resíduos novamente, né? Sim, sim, Com sim, resíduos de lixo, e sim. mais ainda, né? Com furto da grama que nós colocamos lá. Queria que você Pô, falasse um pouquinho foi para a gente disso terrível, aí, né, mano. Jorge? Cara, Terrível, cara, a terrível. gente viu ali, a gente viu na pele ali, né, Jorge? É até um artigo que eu escrevi recentemente sobre o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho Isso. brasileiro de dar jeito para qualquer coisa, para furar fila, para corromper alguém, entendeu? Então, o jeitinho brasileiro também está no resíduo, né? Ele está também nessa parte de gestão de resíduos. Então, muitas vezes o próprio rapaz que fez uma pequena obra, ou ele gerou uma pequena quantidade de resíduo, ele podou a árvore dele em casa. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? É dar um jeito, entendeu? É dar um jeito que seja o jeito dele, né? Que ele não saia no prejuízo, mas que ele não tenha consciência de que ele vai prejudicar a sociedade, né, cara? E isso é um fator que deve ser ligado, Jorge, principalmente para chamar a responsabilidade do indivíduo, né? A gente muitas vezes a gente está correndo atrás do coletivo, só que isso depende muito do indivíduo. Então o gerador ele é responsável por esse resíduo e ele sendo responsável por ele basicamente ele vai abranger mais gente, entendeu? Então olha só, uma ação de um indivíduo pode corromper as outras pessoas, entendeu? E pode prejudicar principalmente as outras pessoas, à frente da casa de uma outra pessoa.
Então, muitas vezes o cara tira da frente da casa dele para botar na frente de outra pessoa. E aí, na frente, nesse ponto viciado, a gente vai ter. A gente sabe que vai ter animais que são vetores de doença, que atrai doenças e tudo mais. A gente sabe também que esse ponto viciado de lixo, ele é um lugar feio, ele fica sendo um lugar feio, não fica sendo um lugar atrativo. Odor, entendeu? Então, tudo isso, o Jorge, contribui para que a gente se responsabilize cada vez mais pelo seu lixo, pelo seu resíduo, né? E eu tenho até uma colinha aqui, Jorge, que é bem interessante, que é o quê? Só, Que na só sua... para só para pegar o gancho aí rapidinho, você falou de Aham. animais. Não sei se você se recorda que naquele dia um morador lá, ele disse que já viu até gatos sendo atirados da terceira ponte. Você lembra disso? Ele falou, não, até Lembro, gato eu já Jorge. vi jogando. Aí eu falei, não, como assim? Jogaram um animal da terceira ponte aqui no ponto, viciado de lixo? Aham. Até o Robertinho, foi até o Robertinho falou, o Foi o Robertinho da Robertinho música, da Mug, que foi. morou lá na frente. Aí eu falei, Aham. Robertinho, não é possível. Ele, é possível sim, Jorge. Aí depois a outra moradora foi e confirmou. Então, Pois assim, é. é o nível de conscientização, a responsabilidade é conjunta, né, Bruno? Como a gente está Ex- frisando aí. Mas vai, exatamente. continua aí. Não, então, Jorge, eu trouxe até uns dados aqui que é bem interessante, que é até um estudo até que a gente tem feito lá na marca ambiental, como a gente faz parte da gestão de resíduos da construção civil, e querendo ou não, muita gente não sabe, mas o resíduos da construção civil, ele corresponde a quase 60% do RSU, né? Que é o resíduo sólido urbano. Então, em peso, em toneladas, o resíduo da construção civil ele representa 60% de todo o resíduo urbano. Ou seja, é uma quantidade bem significativa, entendeu, Jorge? E desses 60%, né, que agora ele transformado em 100%, 80% são gerados de pequenas obras, de pequenos geradores de resíduo, entendeu? Então, o que acontece? O problema, muitas vezes, não está naquele grande gerador que a gente acha que é o grande gerador, né? Que é a construtora, muitas vezes, que é o transportador de resíduo, que muitas vezes é bem fiscalizado pela prefeitura, porque é fácil de você fiscalizar um transportador de resíduo em um caminhão grande, entendeu? Isso é muito fácil de ser fiscalizado. Agora, fiscalizar o pequeno gerador, aquele cara que vai lá com um saquinho de entulho dentro do porta-mala do carro dele, ou que ele está levando um galhozinho que seja lá da casa dele, lá do quintal dele, uma graminha, e ele vai lá e joga naquela esquina, ali começa um ponto viciado de entulho. Então, um joga um dia, o outro joga no outro dia. Aí tem muitas pessoas ainda que confundem, né, o público do privado, né, que, por exemplo, já se tem a coleta de lixo normal, convencional. Então, elas já botam o lixo dela convencional, já junto com aquele lixo, achando que o caminhão compactador que passa naquele horário regular, ele vai levar aquilo também, ele não vai levar aquele entulho, entendeu? Eles estão preparados para pegar só o lixo, aquele lixo que a gente gera em casa. Essa é uma outra informação também que eu queria comentar, entendeu, Jorge? Sobre os inúmeros resíduos que a gente tem e os preços deles também, que são bem diferentes, né? Que muita gente não sabe, né? Hoje a gente vamos colocar assim, a gente tem um lixo seco e o lixo úmido, né? Que é recolhido pela prefeitura hoje. O lixo úmido é aquele que a gente gera em casa, né? Isso aí a gente até separou dessa maneira e é aquele que a gente é resto de comida, né? Aquela coisa mais úmida mesmo que a gente sempre tem na nossa casa. E o seco é aquele que é passivo de reciclagem, que muitas vezes pode ser reciclado, né? Que é o resto de papelão, que é uma garrafa, é alguma coisa que seja desse tipo, né? E também tem os materiais que estão na rua, que é o material de varrição, que é o lixo seco, que é também o entulho que estão eles estão em pontos viciados também, que são recolhidos pela prefeitura. Ou seja, a conta pública ela é dividida praticamente assim: o lixo úmido, né, que é aquele que passa com um caminhão compactador, né, e o lixo seco, que é recolhido
em pontos viciados. A prefeitura ela tem esses dois custos e esses dois resíduos são cobrados de maneira diferente. Entendeu, Jorge? Só para a gente entender um pouco também essa esfera aí, como que funciona o poder público com o lixo, né? E tudo isso aí é custo para a prefeitura, principalmente, né? Isso aí, tudo custo para a prefeitura. Você utilizou aí uma expressão que muita gente acha que a questão dos pontos viciados de lixo, né, como popularmente são chamados, mas você muito bem diz que são de resíduos sólidos, Sim. não é uma questão só estética, urbanística. Ela é uma questão também de meio ambiente, de saúde pública. Tem até um dado, Bruno, que eu fiz até uma postagem recente. A irmã de um amigo mandou, nós até debatemos sobre isso no dia, que ela mandou que a própria empresa que presta serviço para a prefeitura estava, de forma irregular, dando uma destinação ali aos resíduos, né? E Aham, aí ela aham, mandou isso, eu até publiquei no Instagram no dia, e aí eu trouxe até um dado, que só na parte de saúde, de acordo com a Associação Internacional de Resíduos Sólidos, no ano de sim. 2015, o Brasil gastou 375 milhões de doenças provenientes desse tipo de situação. O José Ramarete, aí, nosso amigo, está até participando. Aham. Ele até disse, ó, as pequenas obras nos bairros carentes geram resíduos que vão para frente da casa na rua. Não há Perfeito, fiscalização. Perfeito. Mas perfeito. aí, o José, eu vou ampliar, não é só nos bairros carentes, não. Vamos aqui mesmo, onde nós fizemos o ponto viciado a limpeza do ponto viciado, que foi na Praia da Costa. Ali nós vimos nitidamente que era resíduos da construção, resto de uma reforma de um apartamento, que é isso aí que o Bruno disse. A Exatamente. educação, a conscientização de cada um de nós, o famoso jeitinho brasileiro, né? E aí eu já vou até puxar o gancho para um assunto que o Bruno me mandou recentemente também para a gente debater sobre ele, um artigo até que a sócia dele fez, que é a questão do desenvolvimento, o entulho como desenvolvimento. Ter entulho na cidade é ótimo. Isso mostra que as pessoas estão tendo dinheiro para reformar sua casa, seu apartamento. Isso mostra que a Perfeito. cidade está construindo. Então, Exatamente, é Jorge. maravilhoso. Entulho é sinônimo de desenvolvimento. Eu queria que o Bruno Exatamente. comentasse um pouquinho para a gente sobre isso aí. Exatamente, Jorge. E muita gente tem o lixo, né, como uma desvalorização, né? Como se a gente estivesse gerando muito lixo, fosse uma coisa, assim, talvez até desproporcional, né? Nessa pandemia, eu não sei se se você viu algumas reportagens de que as obras aumentaram, né? Foi ao contrário. Em vez das obras diminuírem, as obras aumentaram. Ou seja, consequentemente, os resíduos também, os entulhos também aumentaram, entendeu? Consequentemente, também a gente vai ter mais pontos viciados, porque hoje a gente não tem solução para esses entulhos, principalmente para pequenos geradores. Hoje, em Vila Velha, existem dois ecopontos, se eu não me engano, né? Que é um atrás do Hospital Vila Velha e outro que foi construído agora recentemente, que fica no bairro Novo México. Se eu não me engano, eu não conheci esse novo ecoponto ainda, Jorge. Mas Lá no polo empresarial, né? isso, exatamente. Só que existe todo um amparato também, né, Jorge, para fazer um ecoponto. Isso também faz parte de um projeto que eu tinha até comentado com você sobre isso, sobre a valorização do resíduo, né, cara? Porque não adianta a gente colocar lá um ecoponto, sendo que você não incentive as pessoas a jogarem lá, porque hoje a gente não tem ferramentas para que as pessoas cheguem até esse ecoponto. Tudo bem, a gente pode investir em formação e informar a população que temos ecopontos. Só que mesmo assim, sem uma meritocracia para isso, né, vamos colocar assim, Jorge, fica praticamente inviável para essas pessoas jogarem esses materiais no ecoponto, se deslocar principalmente para esse ecoponto. Um exemplo mesmo, a gente tem um só ecoponto aqui nessa região toda que abrange Praia da Costa, Itapuã. Aí você imagina para um catador de recicláveis, né? Aquele que ele conduz o carrinho na mão,
um exemplo. Como que ele vai levar esse material até o ecoponto da Praia da Costa até o ecoponto atrás do Hospital Vila Velha? Cara, é praticamente impossível. O que que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar na primeira esquina, no primeiro montinho que tiver ali, ele vai jogar ali, entendeu? Então, assim, vamos supor, Jorge, se a gente tivesse uma valorização desse material, a gente talvez teria ferramentas para que essas pessoas pudessem fazer investimento no próprio negócio deles. A gente iria deixar do negócio deles ser informal como é hoje, né? Eles trabalham informalmente, para ser formal, para ter ferramentas para que eles possam se desenvolver, em vez de ter um carrinho conduzido à mão, eles possam ter um triciclo de carga, por exemplo, entendeu? Uma moto que conduz uma carga atrás. Então, eu acho que falta bastante isso, Jorge. Falta ferramentas, falta gestão, principalmente dos ecopontos, que não adianta a gente ter ecopontos se não tiver gestão desses ecopontos para que o entulho seja mais valorizado. O entulho, como você falou, é uma receita. Aquilo ali é um dinheiro que está sendo desperdiçado, que hoje, em Vila Velha, ele na sua maioria, ele é enterrado. Uma parte, né, dele vai para a reciclagem, que é no bairro Darli Santos, só que é uma fração bem minúscula em relação àquilo que é gerado na cidade. Eu acredito que a cidade gera muito mais do que aquilo que é reciclado. Ou seja, hoje a maioria é enterrado. Então, é aquilo que você falou, que você leu no artigo. Entulho é dinheiro, né, cara? Tanto Isso na aí. geração, tanto na geração dele na construção, quanto na reciclagem também, que ele pode voltar para a cadeia produtiva e ser reaproveitado, né, em obras públicas também, em pavimentação asfáltica e tudo mais. Isso aí, seria até o próximo gancho que eu ia puxar, justamente isso. Não só a questão do desenvolvimento no que diz respeito ao que deu origem ao entulho, mas também a destinação. A destinação proveitosa, o valor agregado que o entulho pode ter, ele traz um benefício econômico, como você bem explicou aí de forma perfeita, Aham, mas nós precisamos ter uma legislação e uma gestão municipal que faça isso, ou seja, em outras palavras, para que todo mundo possa entender, que seja vantajoso para todo mundo essa atividade, né, de destinação correta do entulho. E, além disso, você vai ter um benefício ao meio ambiente, porque você vai ter lá na cadeia produtiva anterior, você não vai ter mais o desgaste à natureza, ao meio ambiente, como, por exemplo, as pedreiras serão mais preservadas, sim, né? sim. E, além de geração de emprego e renda, tendo em vista não só a questão dos trabalhadores que trabalham hoje na informalidade, mas também para o próprio aparato estrutural que você vai ter que criar para dar valor agregado a Exatamente, esse. Jorge. Então, assim, é, na minha opinião, é uma cadeia Sim, sucessória de benefícios incontáveis. exatamente, Assim. Jorge. Existe um mercado, entendeu, da reciclagem. Existe um mercado gigante. É uma cadeia, assim, é um mercado que abrange muita coisa, que pode mudar uma sociedade, pode mudar uma cidade, entendeu? A reciclagem pode mudar, sim, uma cidade, gerando emprego, gerando renda para o município, atraindo turista, porque você tem uma cidade mais limpa, entendeu? Então, assim, a reciclagem, ela abrange muita coisa. E vou explicar um fator, Jorge, que até eu estava assistindo até uma live agora mais cedo, sobre transporte de resíduos da construção civil. São aquelas caçambas estacionárias, né? E tem muito a ver com o descarte irregular, né? Você tá lendo meus pensamentos, que seria justamente o próximo. Eu ia pedir para você falar um Então pouquinho disso faça a aí também. pergunta, pode fazer a pergunta, Jorge, Não, então. não. Eu ia falar justamente isso, para a gente depois abordar o tema de como a gente, sociedade, como nós, Aham. fazemos a destinação irregular na caçamba também. O cara está saindo da praia e joga lá um picolé na caçamba. Né? Isso Mas aí. Não, esse assunto. continue. Não, se você quiser falar desse assunto, a gente pode falar também, Jorge. Você que manda. Não, Conduz continua aí aí. no ritmo aí. É isso aí mesmo. Não, Manda vamos lá. bala. Um exemplo, Jorge. Um exemplo não, é um fato, né?
hoje a gente tem três atores, né, para o transporte de resíduo. Para qualquer resíduo, a gente tem um gerador do resíduo, né, que é o que gera o resíduo, tanto o resíduo da construção civil como o resíduo normal, né, o resíduo convencional que a gente tem em casa ou qualquer outro tipo de lixo, vamos colocar assim. A gente tem um transportador, porque você precisa ter um transporte, né? Mesmo que for, se você vai ter que descartar em algum lugar, então você vai ter que ter um transporte, mesmo que seja você mesmo o gerador fazer esse transporte. E a gente precisa do destino final, entendeu? E o destino final tem que ser aquele destino final que é licenciado, né? Que seja apto para receber certo tipo de resíduos, né? Hoje, aqui em Vila Velha, a gente tem o CTRVV e a gente tem a AB Soluções, que recebe só resíduos da construção civil, onde ela faz a reciclagem desse material. Já o CTRVV é um aterro sanitário e lá eles recebem de tudo, né? Se eu não me engano, eles não podem receber só resíduo radioativo, se eu não me engano, ou até hospitalar, porque hospitalar vai para a marca ambiental. Se eu não me engano, entendeu, Jorge? Eu não detenho essa informação. Mas, enfim, a maioria vai para esses dois lugares. Hoje, Vila Velha só tem esses dois lugares licenciados para o caminho do lixo, né? Ou também a gente tem a Revive, né? Que hoje, recentemente, a gente teve um debate no grupo nosso, né, Jorge, sobre os resíduos recicláveis em condomínios. Mas esse já é um outro assunto, senão eu vou me perder nesse assunto aqui, Jorge. Então, o que acontece, Jorge? Geralmente, o gerador, né, na cadeia, principalmente do resíduo da construção civil, ele transfere a responsabilidade para o transportador, né, que geralmente é aquele disco-entulho, vamos colocar assim, entendeu? E nisso também tem vários meios, não só do resíduo da construção civil. O que acontece, Jorge? Como que a gente vai fazer uma concorrência que seja leal com pessoas que trabalham de maneira errada, com pessoas que descartam de uma maneira errada, entendeu? Então, tem muito isso também no ramo. Para quê? Uma regulamentação é muito importante. Vila Velha deu um passo grande em fazer com que tenha o Coletas Online hoje aqui no município, lógico, com algumas ressalvas, né, Jorge? Que a gente estava até estudando essa lei deles, algumas coisas que eram desnecessárias, que são até impossíveis até de ser fiscalizada, mas ter uma regulamentação, regular esse meio, eu acho importante sim, entendeu? Então, regulamentar, principalmente, é importante. Então, a gente vem para aquele outro lado, que foi o lado da Revive. Tentaram regulamentar também que os condomínios separassem o material. Então, a gente teve praticamente um efeito cobra. Não sei se você conhece o efeito cobra, né, o Jorge? Que é... Como é que é esse efeito cobra aí? Hã? O Como é efeito que é esse efeito cobra? Não. O efeito cobra foi quando a Inglaterra colonizou a Índia, né, no caso. Então, na Índia tinha muita cobra, né? Então, o governo inglês começou a pagar para quem desse cobra para eles, né? Resgatasse as cobras e tudo mais, porque já estava havendo já muita confusão com as cobras. Só que a partir depois a população começou o quê? Criar cobra. Hoje eles têm até aquelas flautinhas e tudo mais, é por causa até dessa tendência, né? Então o governo começou a ver que eles estavam gastando muito com cobra, cara. Então eles falaram, esse foi um efeito cobra, né? Praticamente eles viram. Eles conseguiram tirar as cobras, mas o pessoal começou a criar para trazer aquela receita, né? Então, o efeito cobra que a gente diz é o quê, George? É que, às vezes, uma regulamentação ela pode trazer um mal, né? A Revive, por exemplo, ela está passando por isso. Hoje ela está recebendo bastante materiais que não são passíveis de reciclagem, mas que está passando pela unidade deles, então eles têm um trabalho a mais para que eles consigam separar o material que realmente eles possam reciclar, né? E também depois transportar esse material até a destinação final correta. Então, ou seja, antigamente, quando você tinha um material reciclado, né, quando não era lei,
as pessoas que queriam realmente separar o resíduo reciclável, eles separavam esse material. Hoje, como com a obrigação dos condomínios, muita gente faz por fazer, né? Ah, eu estou separando o lixo seco aqui, vou separar de qualquer jeito, então esse aqui é o seco. Então vai tudo lá para Revive. Então acaba até atrapalhando o trabalho deles, né, Jorge, nesse fato. Então eles acabam é, 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 tentando triar uma coisa, triar que a gente fala é separar o material, né? Então fica um pouco mais complicada essa operação para eles. Por isso que eu chamei de efeito cobra, né? Essa regulamentação. Além de tudo, o Bruno dando uma aula aí de história criminal, que coisa linda. Tem muita gente aparecendo aí da resenha do futebol, hein, Bruno, para falar Tem, contigo. tem. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu nem vi, Jorge. Meu amigo Arthur, que está lá em Brasília, Ah, falou sim, qualidade, Arthur Tudo. dois Legal, pô, boleiros. legal. Legal, Mas é isso Jorge. aí. Você falou de custo aí, Bruno. Eu vi uma reportagem recentemente, passou até no F1, que a Aham, Grande Vitória gasta 10 milhões por ano só com limpeza desses pontos, sendo que Vila Velha gasta metade disso, 5 milhões por ano. O que sim. que você acha que a gente precisa fazer para aumentar a conscientização das pessoas, para entenderem que esses 5 milhões, né, o Kekel que está aí nos assistindo, ele até falou uma frase recentemente, num debate nosso de grupo, que ele falou, gente, o dinheiro não é infinito, não, o dinheiro é finito, né? O Sim, dinheiro público é finito. Então, assim, 5 milhões é muita coisa. Olha quantas unidades municipais de ensino infantil não dá para construir. Recentemente foi o Dia Nacional da Educação Infantil, que é uma pauta tão sensível, tão cara a nós, né? Tanto quantas mães e pais não querem uma creche para poder trabalhar e deixar seus filhos numa creche pública de qualidade. Quantas unidades de saúde não dá para construir com isso? Mas não, a gente está gastando 5 milhões só com limpeza, né, Bruno? Só com é, limpeza. Fora o contrato aí, que já é um outro dado também, sim, sim. que é um gasto muito virtuoso assim, que a prefeitura tem. Então, assim, não tem dúvidas que nós precisamos ser mais incisivos no aspecto conscientização. Mas a amiga Evelyn fez uma pergunta aí que eu acho que é válida. Como nós vamos fiscalizar isso? Porque a conscientização, está bem claro que por si só não vai dar jeito. Não. A fiscalização, a punição, ela também, a gente precisa entender, como você bem disse, quem tá gerando isso, se ele é efetivamente o responsável. Só para dar um exemplo, pessoal, que o Bruno citou essa legislação, o Sávio está aí, o Sávio, que é um profundo conhecedor da legislação municipal de Vila Velha, nós estudando essa lei, nós percebemos não digo incoerência, mas uma certa até injustiça. Porque se for verificado numa caçamba, por exemplo, um lixo ali, um copo plástico, que não é adequado para aquela caçamba, vai multar quem alugou a caçamba. Sim, Poxa, mas a pessoa tem a responsabilidade de agir bem, a pessoa tem o senso cívico de alugar uma caçamba, aí passa um outro terceiro que não tem nenhum tipo de senso cívico, joga ali picolé, joga ali bola de gude, seja lá o que for, suja, dá uma destinação irregular, e eu, que tive esse senso cívico, vou ser responsável. Então é sim. muito complicado, como você disse, a gente tem que trabalhar uma legislação, mas eu acho que principalmente você tocou no ponto que eu acho que acredito que seja a resposta que você vai dar, mas nós precisamos englobar toda essa cadeia de responsabilidade de fiscalização, mostrando a vantajosidade do produto. A gente precisa criar um mecanismo que todo mundo saia ganhando, que Sim. aquele pequeno gerador ele até possa dar para algum trabalhador informal aquela destinação, mas aquele Perfeito, Jorge. trabalhador vai ter como fazer. Olha, Perfeito. eu não vou jogar aqui, eu vou jogar lá, vou levar lá no Divino Espírito Santo, porque eu vou ter Sim, algum tipo de porque eu benefício. vou ter um Entende? benefício com isso. Exatamente, Jorge. Para falar dos 5 milhões, né, Jorge, só vou fazer um comentário, né, são 5 milhões, tudo bem. Só que são 5 milhões deixando a cidade suja, né, cara? Esse é um comentário. Se fossem 5 milhões que estivesse gastando bem e a cidade limpa, tudo bem. Acho que seria até plausível, né? Só que 5 milhões para deixar a cidade suja realmente é preocupante, né?
Então, esse dinheiro tá sendo feito de uma maneira correta, ele está sendo usado de uma maneira correta, ou está sendo só aquela coisa de enxugar gelo, né? Vou lá, limpo aqui e amanhã já Entendi. está sujo, né, Jorge? É E o isso outro, aí. e o outro assunto que você falou que foi sobre a valorização do entulho, né? De criar ferramentas para que as pessoas possam sim se conscientizar, né, desse material, principalmente esse resíduo. Eu acho fundamental, Jorge, para qualquer cidade, cara. E como você falou na lei, é, não é só aqui em Vila Velha, Jorge, que o prefeito chega e culpa uma classe, né? Que foi a classe dos transportadores, que é o desquentulho, né? Vamos colocar assim. Em várias cidades eles sempre vão arrumar um culpado. Aqui em Vila Velha a gente teve um efeito contrário, que foi a normatização vindo com coletas online, né? Então, todos os caçambeiros eles tiveram que passar os números de caçamba, todas as caçambas que estão na rua, o Sávio, ele pode até ver no mapa, né, dele lá, que é um mapinha que todo fiscal tem, que são todas as caçambas de Vila Velha, que estão em Vila Velha, que estão na rua, ele consegue ver. Então, assim, é um avanço, só que não solucionou o problema. Ou seja, o problema não estava nessa classe de disco-entulho, entendeu? Essa é uma coisa também para a gente acordar. Então, muitos estudos já mostravam que o pequeno gerador que é o causador desse material que está na rua, né? Que está em pontos viciados. Então, ou seja, o foco agora tem que ser outro, né? Como você mesmo debateu na lei. A lei era praticamente para culpar o transportador de um gerador que vai lá e chupa um picolé e joga lá um palitinho de picolé dentro da caçamba que é dele, errada, e ele se responsabiliza por isso, entendeu? Então, assim, isso não é só em Vila Velha, é no Brasil todo. Eles querem É. procurar um culpado e muitas vezes é esse transportador de resíduo que é o culpado. E a classe, né, essa classe de transportadores de resíduo, principalmente de desquentulho, é uma classe que não tem sindicato, eles são totalmente desunidos, então eles não sabem nem se defender na verdade, entendeu, Jorge? Então, assim, É. a gente tenta mostrar o máximo, a gente que faz essa parte de gestão de resíduos da construção civil, a gente tenta mostrar o máximo que não são eles os culpados, entendeu? Que o culpado está no povo, está na sociedade, está naquele cara que gerou um pouquinho de material e joga na frente da casa do outro, entendeu? Não está naquele cara que, pô, ele trabalha com isso, tenta fazer o certo, tenta ganhar o dinheiro dele. Entendeu, Jorge? É uma questão assim, por exemplo, quando se fala em meio ambiente, está na Constituição, né, Bruno? É direito nosso, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Todos somos Exatamente. responsáveis por cuidar bem, por dar a destinação correta, por entender, né, esse assunto que é tão importante e pouco debatido. Eu acho que o assunto é pouco debatido pela relevância que tem, né, Bruno? Talvez Exa porque, pelo jeitinho brasileiro, eu vou te falar uma coisa assim, tem muita gente que não tem a mínima ideia disso, tá? Que não faz por maldade, não, que acha que é certo mesmo que ela faz. Chegar ali, jogar no terreno baldio, já tá ali um monte de lixo mesmo, eu jogaria o resto da reforma que eu fiz. E tem muita exatamente. gente que sequer tem a conscientização disso, porque não chega até ela. Não só isso, né? Os serviços públicos, ela já é uma pessoa excluída da sociedade. Então, com muito mais razão, ela vai ser nessa parte também. Nem Aham. sabe que existe. Exatamente, o Jorge. E sem contar, cara, que as pessoas também, né? A gente foi criado também com essa desinformação de separar o que é público e o que é privado, né, cara? E no lixo também não é diferente. Tem muita gente que não sabe que a coleta de lixo é pública e que você paga por isso, entendeu? E simplesmente vai lá e bota numa esquina e acha que o caminhão vai lá e vai passar lá, entendeu? Ah, isso aqui a prefeitura pega. Eu não sei se você já viu esses comentários, entendeu, Jorge? E sendo que as pessoas não sabem que aquilo ali ela está pagando. Hoje, Vila Velha, eu tenho até um dado anotado aqui, Jorge. Vila Velha gasta para retirar dos pontos viciados de lixo
são 870 mil por mês. É uma operação. É uma operação como? Você tem caminhão basculante, você tem uma pá carregadeira, você tem a carreta que leva até o destino final, que hoje em Vila Velha fica no Xuri, que é um município longe, né? Até porque um aterro sanitário tem que ser um pouco mais longe, tem que ser um pouco mais retirado. E tem o valor também desse material que é jogado lá, que é o custo do aterro. Então, essa conta toda aí por mês dá 870 mil. Por quê? Um indivíduo foi lá com seu saquinho e jogou lá naquela esquina. Entendeu? E foi um atrás do outro, atrás do outro. O que daria para fazer com 870 mil, Jorge? Muita coisa, É cara. isso aí. É isso aí. Entendeu? Essa é a reflexão que a gente tinha que fazer, de que o público, ele é. A gente paga pelo público. É aquilo que o Cleof falou. O dinheiro, A o dinheiro amiga, na. a amiga Fabi Miranda aí, mandar um abraço para ela, sempre presente. Ela acabou de falar isso aí, ó. Todo serviço público é pago com imposto, né? Não existe serviço público Exatamente. gratuito que surge do céu. Ele, para estar ali, ele é fruto de uma operação financeira, tributária, orçamentária. Então, é isso aí Exatamente. mesmo. É nosso dinheiro. A gente tem que ter responsabilidade com o nosso dinheiro, que poderia estar sendo investido em outras coisas. E aí, Bruno, para pegar um gancho aqui rapidinho, de Sim. uma coisa que eu estava raciocinando sobre isso agora aqui na live. Nós temos também, a gente está falando da responsabilidade conjunta, mas Aham. nós temos também a importância da prefeitura. Eu estava pensando nisso aqui agora, quero saber se você e os demais amigos que estão assistindo aí concordam. Aham. A Praia da Costa, uma das principais reclamações dos moradores da Praia da Costa na ouvidoria da prefeitura, você sabe qual é? Uma das três principais? O que, Jorge? Eu não sei. A ineficiência do serviço de catamóveis. A Prefeitura de Vila Velha tem um serviço de catamóveis. Sim, isso eu Ó, sei. comprei um móvel, não vou usar mais o antigo, não quero doar para ninguém, vou dar a destinação para ele. A Prefeitura tem o serviço disso. Aham. E Praia da Costa, uma das principais reclamações dos moradores é justamente essa. Aí, naquele dia que a gente estava fazendo a limpeza do ponto viciado, vários móveis lá, gavetas, vários móveis Sim. lá, vários pedaços de móveis lá, que a gente consegue fazer a relação também da própria ineficiência estatal também, quando Perfeito. tem um serviço público, Perfeito, também Jorge. para evitar. Não que isso dê razão ao cidadão, à cidadã que fez isso, Para mas fazer. como nós precisamos também exigir do poder público também maior eficiência em todo o processo produtivo, para que nós tenhamos cada vez mais foco para trabalhar nessa questão. Aham. A Exatamente, Amanda, Jorge. a Amanda que está aí presente, estava conosco lá naquele dia também. Um abraço, Amanda. A Amanda estava presente lá e viu Ah, é. 11 toneladas que nós retiramos. Pois é, e tudo na pá, né, Jorge? A gente tem que botar esse detalhe, né? Tudo na pá. Tudo na pá. Olha, Exatamente. Renata, o serviço de catamóveis também funciona muito mal. Olha, ou seja, isso acaba também influenciando nessa questão. Exatamente, Jorge. E a gente tem que ter ferramentas, né, cara? A gente tem que ter ferramentas para que a população tenha uma solução. Não adianta a gente cobrar da população e sendo que eles não têm uma solução para descartar esse material, né, cara? E uma coisa também, né, Jorge, que a gente tem acompanhado bastante, a gente que é do ramo, são sobre novas ideias, né? Existem várias, inúmeras ideias, né? Uma ideia é o ecoponto. O ecoponto, em alguns lugares, eles são eficientes. O problema do ecoponto é a má gestão. Tem vários lugares também cara, o ecoponto é uma negação. Em Vila Velha já teve ecoponto, se eu não me engano, foi no governo Neucimar. Mas só que alguns ecopontos viraram lixão, viraram ponto de descarte irregular, praticamente. Só que as boas ideias, ela tem que vir com gestão. Se não tiver gestão nessas ideias, a gente não consegue ir para frente, entendeu? As ideias são boas, né? Vou falar igual o Thales Gomes. Ideia a gente vende no balde, vale 5 centavos. Só que se você não efetuar essa ideia e você não concretizá-la, se você não tiver gestão em cima dela, ela não vai adiantar de nada, cara. Então, um É exemplo mesmo, a verdade. gente tem aquela ideia de enterrar o lixo, um exemplo, né, cara? Que Vila Velha agora, ele tem aquelas cápsulas agora
para colocar o lixo embaixo, né? O lixo subterrâneo, se eu não me engano. Subterrâneo. Eu sinceramente até hoje eu não entendi. Eu deixo até uma crítica, entendeu? Sobre isso. Eu não entendi até hoje o porquê dessa operação, desse gasto aí para fazer essa benfeitoria aí que fizeram, entendeu, Jorge? Então Pois são é. ideias, mas que tem que vir com uma gestão, com um porquê, entendeu? Ou com o porquê que foi feito isso, qual é a solução para isso, entendeu? Dá a motivação pro ato, né? É, Bruno, diga aí, Jorge. separei algumas perguntas aqui que o pessoal Sim. mandou. Jorge, tem as perguntas aí que eu vou mandar para vocês. Posso ler algumas delas aqui? Pode, sim, perfeito. Vamos lá. Para onde vai o lixo que não é reciclado e qual é o impacto para o meio ambiente dessa destinação? Não, o lixo úmido, né? Aquele lixo que a gente. Existem duas classificações, aquela que eu falei até aqui, né? E Existe o o lixo seco, úmido e existe o lixo seco, vamos colocar assim de uma maneira bem popular, né? O lixo úmido hoje ele vai para o CTRVV, que geralmente é aqueles caminhões compactadores que coletam esse tipo de material. Ele tem uma destinação corretíssima, até mesmo porque ele é destinado em aterro sanitário. Se esse material estiver fora do aterro sanitário, o impacto é gigante, principalmente se você tiver um lugar, principalmente Vila Velha, né, que tem um lençol freático bem aflorado, né, que é abaixo do nível do mar, você contamina o lençol freático todo se você estiver enterrando esse material em algum lugar, porque o chorume que gera desse material é bem contaminante mesmo, entendeu? Então, assim, o aterro sanitário é um lugar que é totalmente preparado, eles forram o terreno todo com uma manta, né? Vamos colocar assim, uma manta geomembrana, se eu não me engano o nome. Eu não domino muita técnica de aterro sanitário, mas como eu estou vivendo esse meio lá na marca ambiental, eu sempre vejo essa manta, entendeu? Que vem antes do lixo. Então, eles protegem o lençol freático para sim depois o lixo ser jogado em cima, e também tem toda uma parte de canalização do chorume, entendeu? Para que o chorume seja depois reaproveitado e seja canalizado para uma área que você possa tratá-lo, entendeu, Jorge? Então, assim, vamos colocar aqui nessa conta de 5 milhões, também tem uma conta, tem uma operação aí que é feita para que tenha menos impacto no meio ambiente. Então, a gente tem que levar em consideração também aquilo que é feito corretamente, né, cara? Que é o papel até dos aterros sanitários. isso aí, bacana. Bem explicado. Vamos para a próxima aqui também. Essa aqui quem mandou foi até o Kekel. Diz O aí. acesso a o acesso a dispositivos móveis e outros aparelhos eletrônicos estão cada vez mais difundidos, especialmente em Vila Velha. Existem locais de descarte específicos para isso? E como é o mercado de reciclagem desses materiais aqui? Você falou, né, sobre, Sobre. Eu, sobre, sobre a questão do Disque Caçamba, que você disse que foi até é, uma ideia boa, mas que Cara, não, a não. tecnologia, Jorge, ela tá vindo para ajudar bastante, né, cara? Dispositivos móveis e tudo mais. A própria Prefeitura de Vila Velha usa o georreferenciamento hoje, né? Isso que eu ia falar. Ela usa o georreferenciamento, então, através de fotos, ela consegue localizar cada caçamba. Então, é como se a gente tivesse ali no Instagram, né? Quando a gente olha assim, o Instagram tem um mapinha da onde a gente tira as fotos, por exemplo, né? Então, a Prefeitura de Vila Velha hoje usa um aplicativo bem parecido com esse. Ela sai na rua, a fiscalização sai na rua, tira foto dessas caçambas, ou o próprio transportador manda, né, esses dados para a prefeitura, falando, ó, deixei a caçamba no lugar tal. Então, tá sempre anotadinho, então a fiscalização passa, tira uma foto. Então, isso é um fator positivo, regular esses transportes, entendeu, Jorge? Agora, Isso a aí. tecnologia, cara, é sempre Tem a bem-vinda. possibilidade do cidadão, né, da cidadã, Exatamente. ligar falando da localização equivocada, do uso inadequado também dessas caçambas, né?
Exatamente, Jorge, exatamente. Então, tem como você ser bem participativo nesse aplicativo. É aquilo que o Cleophas falou, cara. Quanto mais a gente usar a tecnologia a nosso favor, é sempre bom. Mas sempre bom também ouvir os dois lados, né? Que nem a gente estava debatendo aquela lei. Lógico, tem que ter uma regulamentação, pode usar a tecnologia para isso, mas, pô, vamos também olhar o outro lado também, que é o lado de quem está sendo fiscalizado, que também é um ponto crucial, né, para o negócio, para a gestão dar certo, né, Jorge? Sempre quando se fala em fiscalização, o princípio da razoabilidade, né, popularmente conhecido como bom senso, deve prevalecer, né, Bruno? Sim, E a gente exatamente. entender as peculiaridades, as características locais. E até falando nisso, gostaria também de te incluir aí no novo não, perdão, numa outra abordagem também, que é a questão de nós investirmos nessa conscientização desde pequeno também com as nossas crianças, né? Não Aham, só por meio não só por meio da questão dos pontos viciados de lixo, que eu acho, assim, eu acho que se fosse bem, é, não só executado, mas avaliado depois, eu acho que talvez seja essa a ideia, Bruno. aham, Ao invés de enxugar gelo, vamos ver o mecanismo também que a gente inclua a sociedade civil, né? A amiga aí deu um exemplo aí que seria bacana ter uma PPP também nessa área, sim, mas a sociedade civil também, nós, poderíamos ser incluídos de forma gratuita, sem ônus, com algum tipo de participação mais efetiva, mais perfeito, incisiva, Jorge, perfeito. pegar a criançada, pegar os adolescentes, pegar as lideranças de cada região, incluí-las no debate, fazer com que elas também Sim, sejam sim, porta-voz do poder público ali. Muita gente defende, por exemplo, a utilização de câmeras de vídeo monitoramento para isso também. sim, Tem uma legislação de um país na América Central, cujo nome eu esqueci aqui agora, não sei se é El Salvador, que lá tem, nos principais pontos, nos pontos mais críticos, tem um alerta sonoro avisando para a pessoa não fazer aquilo ali, e aquilo entendi, Jorge. dá uma Sim, comoção, né? sim, Dá vergonha, digamos assim. sim. Mas é muita ideia assim que é um avanço cultural que a gente Eu precisa, tenho, né, eu Bruno? tenho, eu tenho até duas ideias. Até eu compartilho até a ideia também do Cleophas, ele já me falou isso, que é educação ambiental nas escolas, que eu acho fundamental, e educação financeira também, Jorge, que eu acho que é uma coisa. Opa, apareceu aqui que minha bateria tá fraca, Jorge. Aí, E o Sábio já está falando aí, ó, 7 minutos para o fim da live, continua depois. A gente podia chamar Sávio, né, Bruno? Para ele pô, entrar ao vivo aí sabe, também, sabe a né? massa, cara. Ele dá umas Hein? tiradas Será assim, que ele vai pô. querer entrar agora? Pergunta o que ele está fazendo agora. Isso, sabe. Então, Mas fala aí, educação financeira que você estava falando. e educação financeira também, Jorge, principalmente para quem, cara? Pô, um exemplo, o Sebrae, ele faz bastante esse trabalho de empresarial e tudo mais. Essas pessoas que catam recicláveis na rua, por que não ela ter uma educação financeira? A gente sabe que o que eles ganham é pouco. Às vezes o que eles ganham é uma coisa que eles vão comer amanhã ou até no próprio dia. Só que talvez ter uma educação financeira, né, e talvez uma verbinha que entre a mais, ele poder investir nesse negócio, ele ver que realmente esse negócio ele pode render mais para ele conseguir formalizar mais esse negócio, não continuar só naquele carrinho, entendeu? Então, eu estava até falando com o Cleophas sobre isso, sobre a reciclagem, que muita gente encara a reciclagem como uma doação, como uma boa ação. Não, a reciclagem é um negócio, a reciclagem dá dinheiro, entendeu? A Isso aí. reciclagem é uma coisa que pode ser explorada, entendeu? Por todo mundo e principalmente por essas pessoas que estão no meio e que sabem muito mais do que eu. Se eu for chegar do lado de um rapaz desse que cata papel reciclável, por exemplo, cara, ele vai dar um banho em mim, falar desse papel, vai falar que esse papel paga tanto, e esse aqui paga tanto, entendeu? Eles, mais do que nunca, eles têm que acreditar no próprio negócio deles, entendeu? Então, assim, Jorge, e isso é uma coisa que
pode ser ensinado, entendeu? Que eles podem ir avante nisso, entendeu? E é exatamente um debate que eu tive até com o Cleof sobre isso. Comigo também, aquele encontro que nós tivemos na pizzaria da última vez aí, a gente debateu sobre isso aí também. Isso, isso. Quem sabe nos próximos anos a gente não tem a oportunidade de iniciar esse diálogo aí na cidade, né, Bruno? Perfeito, perfeito, Jorge. É isso aí, cara. Mas, Brunão, 3 minutinhos aqui para encerrar a live. Vamos Quero lá. te agradecer aí pela oportunidade de mostrar todo o seu conhecimento. Foi muito bom. Todo mundo aí, tenho certeza que gostou também. A galera foi muito participativa. Até de modelo você foi chamado aí, tá? Entrou um amigo seu Rapaz, aí te chamou de modelo. Não, deixa eu não ver lembro aqui. quem foi, mas É um, até de é um... modelo te chamaram aí. Rapaz, é muito modelo. Rapaz, se eu te falar que ele é treinador de goleiro da base do Vasco. É o Fábio Raulino. Me passa o contato dele depois que eu vou precisar para o Cartola, para saber quem está treinando bem, quem não É, está, para escalar meu time no Cartola. Me passa o contato dele aí pode deixar. depois. Mas é isso aí, meu irmão. É bom falar assim, né, com descontração, de forma leve. A gente tem Exato. que incluir isso diariamente, não só esse assunto, mas todos os assuntos importantes para a sociedade. A gente tem que debater assim, de forma leve, com humildade, para aprender com quem sabe, que é o seu caso. Sim. Obrigado aí, Bruno, por nos dar uma verdadeira aula aí nessa noite, tá bom, meu amigo? Cara, eu que agradeço, Jorge. Eu agradeço o convite. Eu acho que você está no caminho certo, entendeu? Cara, tendo você à frente dessa câmera, eu acho que a Vila Velha vai ganhar bastante, entendeu? E com esse pensamento, a gente tem a evoluir, né, cara? E não a retroceder. E, cara, continua assim que vai dar tudo certo, Jorge. Tamo junto. Pô, obrigado, obrigado aí. É muito bom ter seu apoio, sua confiança, seu carinho. É o que você disse, é um projeto do bem, é um projeto de grupo, é um projeto que, acima de tudo, a gente tem humildade, né, Bruno? Cada um para Exatamente. ouvir a área de atuação do outro, porque a sociedade é assim. Ninguém sabe tudo, ninguém faz nada sozinho, tudo é em união, tudo é em conjunto, tudo é em grupo. E nosso grupo é um grupo que gosta de fazer isso aí que a gente está fazendo, debater, ouvir muito. Nosso grupo lá do WhatsApp é um grupo bem participativo. Quem quiser, sinta-se à vontade, manda aí no privado que a gente inclui lá, para a gente construir uma cidade melhor. Vila Velha tem jeito, Vila Velha é uma cidade linda, mas tem muitos desafios. Um dos desafios a gente abordou aqui nessa noite, né, Brunão? Isso E a aí. gente vai ter muito tempo, se Deus quiser, os próximos anos, a gente vai debater muito Vila Velha, tá bom? Perfeito. Hashtag vamos juntos. Vamos juntos, estamos conectados. É. Valeu, galera. Valeu, Obrigado aí pela Jorge. participação de todo mundo. Obrigado aí pela audiência. Até a próxima live. Tamo junto e obrigado aí mais uma vez, Bruno. Beijo no seu coração, meu irmão. Tamo junto, Jorge. Tchau, tchau, cara. Um abraço.